vocês? Então tá. Bom dia, pessoal. A aula de hoje é de Sociologia. Deixa eu compartilhar aqui a tela para que a gente possa acompanhar junto a apresentação da aula de hoje, certo? Todos conseguem ver? Então tá. Como eu falei, a aula de hoje é de Sociologia, as aulas 11 e 12, as últimas aulas, a última aula do nosso material do primeiro semestre, certo? E o tema da aula de hoje é liberdade, propriedade e fraternidade. Certo? Então, os objetivos dessa aula é para proporcionar a vocês noções para identificar a instituição da propriedade privada como um dos pilares da sociedade contemporânea e conhecer o modo como os processos de socialização produzem indivíduos que mantêm as relações sociais existentes. Traduzindo isso aqui, mostrar como que a nossa socialização faz a gente proteger ou dar demasiado valor para a propriedade privada. Ou seja, de acordo com o material e como eu vou mostrar para vocês, mostrar que isso não é algo fixo, isso foi criado pela cultura humana, certo? O que acontece é que a gente absorveu essa propriedade como algo fixo. Deixa eu autorizar a entrada da galera. Então tá, o material de vocês começa com duas coisas. Começa com a apresentação da Constituição, o artigo 5, e depois uma charge do Angeli. Vamos ver, então, como que a Constituição apresenta o conceito da propriedade privada. Então, artigo 5, parágrafo 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinada ação judicial, certo? Para quem quiser conferir o artigo da Constituição na íntegra, basta acessar aqui o site do Senado, certo? Na página da legislação. Então, com essa Constituição, a gente percebe que a casa é um asilo inviolável, ou seja, ninguém pode violar a casa, salvo nessas condições aqui, nesses cenários. Ou em flagrante delito ou desastre, para poder ajudar aqueles que estejam dentro dela, certo? E aqui, novamente, eu citei essa Constituição e a charge do Angeli que aparece para vocês, certo? A gente tem essa família aqui, observando essa belíssima paisagem, e não importa para onde vocês olhem, essa frase aqui, propriedade particular, não entre, ela está preenchendo toda essa paisagem que a família está observando. Então, comentário aqui dessa charge. Nessa charge de Angeli, temos a reflexão sobre os limites do privado e do público. A família de agricultores, ela depara com uma paisagem natural, mas em todos os lugares lê-se a mesma frase. Propriedade particular não entre. Considerando tudo isso, qual é o limite do que a gente pode considerar ou não propriedade particular? Porque olha aqui, até o sol, os pássaros, o rio, todos eles possuem essa mesma frase. Será que isso está correto? Porque a partir do momento que a gente define que é permitido ou taxar um rio ou um lago como propriedade particular, a gente pode desdobrar isso para a existência de praias particulares ou espaços públicos se transformando em espaços privados. Certo? Leis, valores e culturas e representantes, certo? O que é um Estado democrático de direito? É uma instituição política que pressupõe o respeito às leis e toma a Constituição. Ou seja, o Estado, ou seja, uma circunstância democrática e que possui respaldo legal. Essa é uma das possíveis traduções para Estado democrático de direito, certo? As leis, elas são normas jurídicas propostas por quem? Por vereadores e deputados, que foram eleitos pelo povo. Logo, a lei de um país, ela não inventa costumes, ela apenas institucionaliza eles. Se os representantes as elaboram, a gente pode deduzir, a gente pode admitir que nenhuma delas vai desrespeitar os valores dominantes na sociedade. Nesse exemplo aqui que o material está trazendo, é se os representantes eles foram eleitos, dificilmente eles vão decretar leis onde vão apresentar um atentado contra essa propriedade privada ou contra o Estado democrático de direito, certo? Isso aqui é uma expectativa que a gente cria quando se espera que se cumpram as leis de um país.
Certo? Assim, a inviolabilidade quase absoluta do lar é algo aceito sem contestação pelos indivíduos, possuindo até respaldo jurídico. Propriedade privada e limite legal. Mas esse sentimento de posse, de estabelecer as coisas como privadas e de não considerar o interesse do coletivo, pode ser perigoso em casos extremos. Aqui o material ele dá uma exagerada para mostrar que a propriedade privada, inclusive aquela que é garantida pela instituição, ela possui alguns detalhes, alguns limites que não podem ser superados. A garantia da inviolabilidade do lar promove a proteção do morador contra possíveis invasões. Por exemplo, durante a noite, nem a polícia, sem a posse de uma ordem judicial, pode entrar na casa de uma pessoa sem seu consentimento, certo? A gente espera que isso seja cumprido. Porém, por estar dentro de casa, por exemplo, o sujeito ele pode cometer um crime e não ser punido, alegando a inviolabilidade do lar? Evidente que não, né? Tanto que o inciso da Constituição ele faz ressalva de que não existe inviolabilidade em caso de flagrante delito ou desastre, certo? Isso é uma interpretação superficial do que a Constituição está trazendo para a gente. Da mesma forma, a Charge d'Angely problematiza o que nós podemos considerar como propriedade particular e em quais circunstâncias. Aqui só estou repetindo a reflexão daquilo que a gente já viu da Charge um pouquinho antes. Então, um pouco de teoria. Liberdade, propriedade e fraternidade. São dos pilares da sociedade, é a igualdade jurídica entre os indivíduos. Então, todos são iguais perante a lei. Essa aqui é uma outra afirmação do Estado Democrático de Direito. Outro pilar é o respeito. Vou frisar aqui a participação. Outro pilar é o respeito aos direitos individuais de cada ser humano. Entre esses direitos destaca-se a questão da propriedade privada, fundamental na nossa sociedade capitalista, certo? A partir do pressuposto de que as sociedades socialistas ou comunistas, elas vão possuir uma mentalidade um pouco diferente a respeito da propriedade privada. A Constituição brasileira, ela garante o direito à propriedade. Isso apenas reforça que a propriedade é um elemento social que, pela aceitação coletiva, mantém-se institucionalizado ao longo dos últimos séculos, certo? Mas a gente tem, então, a proteção dela perante a lei, mas como que a propriedade privada surgiu? A gente já tratou superficialmente o tema dessa propriedade privada, certo? A propriedade privada ela foi tratada em outras aulas, mais especificamente nas aulas 5 e 6. Agora a gente vai analisar como que alguns pensadores avaliaram, analisaram e pensaram a respeito dessa questão da propriedade privada. Mais especificamente três: o Engels, o Marx e o Locke. Nem todos os estudiosos da sociedade eles acreditam que a propriedade privada é algo benéfico, certo? Para a coletividade. Passando então, como eu mencionei, Rousseau, Locke e Engels, nossa intenção é mostrar que essa valorização da propriedade é cultural, não é algo absoluto, certo? A partir do momento que existe essa outra reflexão que pega a propriedade privada de forma diferente daquela que a gente aceita hoje, isso fica claro que ela é cultural e não algo que foi essencial à natureza do indivíduo. Muitos filósofos e sociólogos costumam dizer que a propriedade privada é o alicerce das grandes partes da desigualdade socioeconômica, ou seja, defendem que a civilização, uma vez que a propriedade privada é uma das características do homem civilizado, dessa civilização, ela não trouxe apenas vantagens para os seres humanos, ela trouxe também boa parte dessa desigualdade socioeconômica aqui. Então, o primeiro autor que a gente vai analisar sobre o pensamento dele a respeito da propriedade privada é o Jean-Jacques Rousseau. Esse carinha aqui, ó. Olha só. Certo? 1712 a 1778. Jean-Jacques Rousseau, ele foi nascido na Suíça, foi um filósofo teórico político que trilhou sua carreira intelectual na França. Aqui é só uma curiosidade a respeito dessa figura histórica, desse pensador. Ele era ligado ao iluminismo e ao espírito racionalista, imperando na Europa no século XVIII. Ele acabou se tornando um precursor da sociologia moderna. Por quê? Porque os escritos dele eles são de caráter social, principalmente esses daqui, ó, suas obras mais importantes entre o discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. E esse daqui, do contrato social. Nesse daqui ele discorre sobre as diferenças e as desigualdades desde a origem do homem, quando ele estava se tornando civilizado, e esse daqui do contrato social, que seria o documento que nós assinamos a partir do momento em que nós nascemos.
com o Estado e com a sociedade tendo que garantir alguns direitos básicos para que o indivíduo possa viver com dignidade nesse mundo em que a gente é jogado no nosso nascimento. Então, eu não sei se vocês se lembram, mas na aula 5 e 6, não no material, mas nos slides, eu trouxe um trecho retirado da obra do Rousseau, né, do Discurso sobre a Origem e Fundamento da Desigualdade entre os Homens, onde ele descreve que a desigualdade começou quando um homem cercou um pedaço de terra. E, se eu não me engano, esse mesmo trecho, o material traz na execução dos exercícios, certo? Ou dos exercícios da aula, ou nos exercícios da tarefa. Mas é só para mostrar que a gente já, então, trabalhou superficialmente parte desse conteúdo. Então, tá, de acordo com Rousseau, foi a partir do cultivo da terra que os seres humanos instituíram a propriedade privada, certo? O que criou a desigualdade, a concorrência, a rivalidade, o orgulho, a avareza, a inveja, a maldade e a guerra. Olha quanta desgraça que o Rousseau menciona que foi criada com a instituição da propriedade privada, com a realização da propriedade privada. Certo? Para ele, então, os homens, o homem primitivo ou o homem natural, eles precisaram se mobilizar em grupos. A partir do momento em que eles se mobilizaram em grupos, eles aprenderam a cultivar a terra. A partir do momento em que eles aprenderam a cultivar a terra, eles cercaram territórios, e isso começou a gerar a rivalidade, orgulho, avareza, inveja, maldade e a guerra. Por quê? Porque eles já começaram a cultivar a terra, teve a criação da propriedade privada, os grupos humanos, eles começaram a ficar maiores, e dentro desses grupos, alguns começaram a se destacar. A partir desse destaque, que dá início à inveja e à rivalidade, ou seja, as diferenças entre os próprios grupos é uma consequência da desigualdade que será gerada depois. O autor afirma que os homens, em seu estado de natureza, isso é um conceito importantíssimo para o Rousseau, porque estado de natureza é o estado primitivo, o estado do homem em sua forma mais pura. Então, no estado de natureza, eles eram bons. Ele responsabilizava os progressos humanos por essa degradação, ou seja, pela maldade do homem, ela é consequência dessa civilização. A defesa de Rousseau sobre a perfectibilidade e a piedade do homem em estado de natureza contribuiu para a origem do mito do bom selvagem. Então, traduzindo aqui um pouquinho dessa coisa que eu escrevi para vocês. O Rousseau, ele parte do pressuposto de que no estado de natureza, o homem ele não conhece maldade, o homem ele não conhece bondade. O homem ele é um ser neutro que apenas está preocupado com a sua própria sobrevivência. E nessa preocupação com a sua própria sobrevivência, ele não deseja mais do que ele precisa, certo? É disso que advém aqui o sentimento de perfectibilidade. O homem, em seu estado de natureza, ele é perfeito por causa desse sentimento, por causa dessa ausência de ambição e ausência de julgamento de valor, de juízo de bem ou mal, certo? E essa piedade do homem, o Rousseau, ele notou que até os animais, até um cavalo, ele é incapaz de passar do lado de um cadáver da sua própria espécie sem se sensibilizar, certo? Então, o homem, no seu estado de natureza, ele possui essa piedade natural. Conforme ocorre a civilização, o homem ele perde essa piedade e substitui ela por esses sentimentos maravilhosos que ele destaca. Maldade, guerra, inveja, orgulho, avareza e rivalidade. São esses os sentimentos que ele perde. Por isso, por causa dessa defesa do pensamento do Rousseau, criou-se o mito do bom selvagem. Mas notem, Rousseau nunca escreveu e nunca mencionou bom selvagem. Isso é uma forma que a gente se refere, que a gente utiliza para se referir aos conceitos dele, certo? Então, o bom selvagem, povos que não conhecessem os progressos, eles não estariam degradados, eles não estariam corrompidos, eles não teriam esse sentimento de propriedade e, por isso, ainda seriam naturalmente bons. Na segunda metade do século XVIII, muitos teóricos de inclinação liberal acreditavam que as liberdades individuais só estariam resguardadas se houvesse respeito às propriedades. Daqui já entra mais na caracterização do pensamento do Locke, mas com Rousseau sendo um pouquinho desse precursor. Ou seja, aqui está a presente parte do pensamento do contrato social, onde os direitos naturais eles precisam ser garantidos, né? Rousseau, ele discordava, defendendo que o ser humano só pode ser livre se for igual. Sem igualdade, não poderia haver
liberdade. Então, Rousseau ele é um pouquinho extremista e idealista. Tanto na literatura quanto na arte, temos a idealização dos indígenas com base no mito do bom selvagem, certo? Por causa dessa afirmação do Rousseau, criou-se no imaginário dos artistas o mito desse bom selvagem, que eram representados mais ou menos assim, certo? Isso aqui é uma outra imagem também apresentada no livro de vocês. Os índios festejando, sem guerras, mas aí a gente descobre que, de acordo com a história, não foi sempre assim, porque esses próprios índios, eles estavam em conflito com outras tribos, certo? O que, de certa forma, não contradiz o pensamento do Rousseau. Por quê? Porque a partir do momento em que você tem homens primitivos, sociedades que se articulam em grupos, que se mobilizam em grupos, que tem seu pedaço de terra, seu território, e precisam e querem defender os outros, isso aqui já é um resquício de civilização. Por isso que isso aqui também não serve para exemplificar o pensamento do Rousseau. Rousseau, quando ele fala bom selvagem ou homem natural, são categorias abstratas, certo? Onde os índios, eles, apesar de serem primitivos, eles não servem de exemplo para caracterizar essas figuras que Rousseau desenvolve nas suas obras, certo? Esse outro autor aqui, o John Locke, olha essa peça rara. Olha só. Esse é o John Locke, 1732, 1704. Ele foi o precursor do liberalismo, certo? Então aqui, a definição do liberalismo, de acordo com a apostila de vocês, foi uma doutrina nascida principalmente com base no pensamento de John Locke, que defendia as liberdades individuais, vida, propriedade, certo? Em seu sentido mais amplo, o governo e o Estado não deveriam, assim, intrometer-se em questões econômicas, políticas, religiosas, intelectuais, que envolvessem a liberdade individual. Ou seja, o indivíduo ele é plenamente responsável por aquilo que diz respeito ao seu corpo, ou aquilo que diz respeito ao território do seu corpo. Então, ao longo do tempo, o alcance do termo foi se alterando. Hoje, o liberalismo ele não é entendido da mesma maneira como Locke o compreendia, certo? Por exemplo, às vezes o liberalismo ele se aproximou da noção de capitalismo, às vezes ele se afastou dela. Locke ele era defensor das liberdades individuais, como mencionamos anteriormente, e a partir desse posicionamento que desenvolveu sua tese em defesa da propriedade privada. Atenção agora, de forma resumida, vou apresentar o pensamento do Locke a respeito da propriedade privada. Para o Locke, ele era conservador, ele era religioso, a natureza foi criada por Deus. Aqui eu deveria ter colocado em letra maiúscula, porque o Deus é o Deus católico que ele defende. Para os homens, ou seja, Deus criou a natureza para os homens. Logo, essa natureza que foi criada por Deus é de uso coletivo, é de uso público. Ninguém está autorizado a pegar essa natureza e falar que é sua, utilizar essa propriedade que foi criada por Deus para todos os homens. Então, essa natureza criada por Deus ela deve ser desfrutada por todos. Só que Locke, desenvolvendo sua argumentação, ele descobre que há uma coisa na natureza que não é de uso coletivo. O que é isso? O meu corpo. O meu corpo e os frutos do meu trabalho. Logo, aquilo que eu faço com o meu corpo, tanto que ele não é de uso coletivo, e ele também não é matéria de decisão do Estado, certo? E com o meu corpo, eu produzo o meu trabalho, eu aro a minha terra, eu produzo meus alimentos, e tudo aquilo que eu produzo é meu, certo? É por isso daí que vem a propriedade privada para o Locke. Só que o Locke tem um detalhe aí na argumentação do Locke. Certo? Ele descobre, desde a época do Locke, ele descobria aí as desigualdades, os problemas sociais, então ele vai tentar traçar alguns limites para que todos consigam usufruir desse bem público, que é a natureza que foi criada por Deus. Aqui eu trouxe um parágrafo presente do pensamento dele, onde ele defende o uso do necessário, onde a gente não pode ser muito ambicioso e nem exagerado, certo? É por isso. Daí a propriedade privada do Locke, ela existe, só que ele existe de forma que garanta a boa utilização para toda a sociedade. Aqui esse pequeno trechinho. Quem apanhar 100 medidas de bolotas ou maçãs, adquire por essa via um direito de propriedade sobre elas. Eu vou lá e colho as maçãs de uma macieira, certo? Eu posso pegar 100 maçãs dessa macieira. Apenas se exige que as utilize antes de que se estraguem.
De outro modo, ultrapassará o seu quinhão, apanhando mais do que devia. Estará a roubar dos outros, certo? A partir do momento em que eu sou ambicioso e pego mais do que eu preciso, eu estou roubando dos outros. Ou seja, existe aí um limite para as atitudes da propriedade privada e daquilo que eu posso chamar de meu, dentro do próprio pensamento liberalista e da propriedade privada presente no John Locke. Por isso que a gente menciona, por isso que aqui nós mencionamos que esse conceito ele se alterou, não seguindo aí os ideais com que ele foi criado de acordo com John Locke, certo? Essa mentalidade de John Locke, ela gera bastante controvérsia. Por quê? Porque a partir do momento que você defende uma propriedade privada, mas defende o uso racional, então você precisa descrever ou pautar bem essa natureza humana que defende aquilo que é seu, que defende de uma certa maneira um pensamento egoísta, só que pensando no sentimento altruísta dos outros. É muito complexo, isso o pensamento do Locke ele é complicado. E, por fim, esse aqui é o Friedrich Engels, outro autor que nós vamos ver rapidamente sobre a sua mentalidade da propriedade privada. Friedrich Engels, teórico alemão, ele foi parceiro de Marx, certo? Juntos eles escreveram o Manifesto do Partido Comunista, em um manifesto comunista. Também se debruçou sobre a questão da origem da propriedade. Numa perspectiva histórica, ele fala sobre a divisão do trabalho nas comunidades agrárias e de sua relação com a propriedade no mundo moderno. Atenção, que agora nesse trecho que a gente vai falar sobre do Engels, é muito complicado, porque ele faz uma divisão do trabalho que é pautada pela divisão sexual. Então, a divisão do trabalho ela é absolutamente espontânea. Só existe entre os dois sexos. O homem vai à guerra, incumbe-se da casa, da pesca, procura as matérias-primas, a alimentação, produz os instrumentos necessários para a consecução dos seus fins. A mulher, por sua vez, ela cuida da casa, prepara a comida, confecciona as roupas, cozinha, fia e cose. Cada um manda em seu domínio. O homem na floresta, a mulher em casa. Cada um é proprietário dos instrumentos que elabora. Proprietário dos instrumentos que elabora e usa. O homem possui as armas e os petrechos de caça e pesca. A mulher é dona dos utensílios caseiros. A economia doméstica é comunista, abrangendo várias e a miúde numerosas famílias. O resto é feito e utilizado em comum, é de propriedade comum. A casa, as canoas, as hortas, somente aqui que nós vamos encontrar a propriedade fruto do trabalho pessoa, que os economistas atribuem à sociedade civilizada e que é o último subterfúgio jurídico em que se apoia hoje a propriedade capitalista. Certo? Excluindo aqui essa primeira parte de cunho possivelmente machista da parte do Engels, vamos nos concentrar sobre a defesa da propriedade privada dele, onde ele está mencionando que o homem e a mulher eles criam produtos a respeito dos seus próprios territórios. E esses produtos, esses utensílios, eles são de propriedade particular deles. Ou seja, então existe a diferença entre a propriedade particular, os objetos particulares, e a propriedade comum, que são utilizadas por todos, que é a casa, as canoas e as hortas, dentro dessa economia doméstica, que por ele é essencialmente comunista. Então, para Engels, há uma contraposição entre a propriedade do fruto do trabalho pessoal, armas, utensílios de caça, pescas e caseiros. É daí que a gente pega aquela falácia de que o comunista ele não pode ter iPhone. Não, Marx ele nunca disse isso, certo? Existem aí os objetos particulares. O problema são as grandes empresas que utilizam esses meios de produção e que ficam com todo o lucro advindo do trabalho do trabalhador, certo? Mas voltando aqui para o nosso contexto. Cuja posse seria espontânea e a propriedade comum. Casa, canoas e hortas, que são de uso coletivo. Que engloba tudo que está ligado ao trabalho coletivo. No primeiro caso, apenas poderíamos falar em propriedade particular, certo? Esse daqui. Mas, no mundo moderno, a partir da noção de propriedade como trabalho pessoal, ampliou-se seu alcance e muito de tudo que era coletivo em certas sociedades antigas foi se tornando particular. Ou seja, essa parte aqui do trabalho coletivo, onde todos usufruem, e a gente pode citar as empresas, o lugar onde o proletário ou o trabalhador trabalha, eram de uso coletivo.
só que foi se tomando como propriedade particular, a partir dos proprietários, que ficam com os meios de produção e com o lucro do objeto que os trabalhadores produzem. Justnaturalismo e a bondade humana. Isso aqui é um conceito também importante dentro da filosofia do Rousseau. Quando o Rousseau fala dos indivíduos em seu estado de natureza, sua intenção era decifrar a essência do que é ser humano. Trata-se da base do que chamamos de justnaturalismo ou direito natural, certo? De acordo com essa doutrina, haveria um conjunto de princípios e regras de conduta que, independente das circunstâncias históricas, daria origem às leis compatíveis com a essência da natureza humana. Então, dentro dessa perspectiva do justnaturalismo, o homem ele se desenvolveria criando leis mais próximas de sua essência, que naturalmente seria boa. Isso se opõe, por exemplo, ao direito positivo. Isso daqui, então, tem o justnaturalismo, que é essa primeira parte, e o direito positivo, que já é aquele que tem as suas garantias por lei, que contempla o sistema de leis estabelecido pelo Estado, certo? Então, para Rousseau, o direito natural ele seria anterior e superior ao direito positivo e deveria prevalecer em caso de conflito. Isso daqui é a parte mais problemática da teoria de Rousseau. Porque, então, existia um homem primitivo, existia um bom selvagem, esse bom selvagem ele se civilizou, ele foi corrompido pela civilização, e essa civilização, quando nós nascemos, existe esse contrato social que precisa garantir os direitos naturais para todos os indivíduos. Quando isso não acontece, o homem ele volta para o seu estado de natureza. E se vocês se lembram bem, no estado de natureza, a preocupação do homem é sobreviver. E nesse direito natural, então, vale tudo para o homem querer se sobreviver, para ele tentar sair ou se manter nesse estado de natureza que o Estado fez ele voltar a partir do momento em que não cumpriu com as suas obrigações do contrato social. Olha que complexo. É basicamente como estou autorizando aí a barbárie caso seus direitos não sejam permitidos. Em sua visão de mundo idealizada, Rousseau distingue então as duas espécies de seres humanos: o bom selvagem ou primitivo, que preservou as virtudes do estado de natureza, e o mal selvagem ou bárbaro, que assumiu os vícios da sociedade corrompida, sem equilibrá-los com as vantagens da civilização. Existem vantagens? Existem. Só que o mal selvagem, ele só se apropria aí dos seus vícios dessa civilização que traz os progressos para ele. Na prática, então, como eu já disse para vocês, o bom e o mal selvagem são categorias abstratas que podem ajudar a compreender o comportamento humano. Na época do Rousseau, estava em voga o problema da essência humana. Se o homem é bom ou mal por natureza. Para o Rousseau, o homem não seria mal, só que ele seria corrompido por essa sociedade. Mas não correspondem a indivíduos reais. Ou seja, nunca existiu um bom selvagem ou um mal selvagem. E mesmo se tivesse existido, não dá para a gente confirmar as teorias de Rousseau. Elas servem apenas para mostrar como que a civilização se formou ou jogar luz a respeito dessa essência humana que estavam tentando descobrir. Há muita gradação entre essas duas categorias propostas por Rousseau. E tanto em um caso como em outro, estamos sujeitos a nos comportar sob a influência de uma coerção, que pode ser natural ou não, mas que sempre influencia nosso modo de pensar e agir. Ou seja, é aqui que a gente volta para a perspectiva da nossa aula de assuntos que já foram trabalhados, certo? Influência de uma coerção. Vocês se lembram, a gente já estudou as instituições sociais, a gente já estudou as coerções sociais, e agora a gente está analisando a propriedade privada como algo cultural. E nessa coerção, a propriedade privada, ela se torna coercitiva e força os indivíduos a protegerem de forma demasiada e às vezes darem mais valor à propriedade privada do que para a vida do homem, do ser humano, certo? Então, muitas vezes as pessoas acreditam que as coerções sociais emanam de uma força maior, ou nas sociedades mais místicas, da vontade dos deuses, como se as coerções sociais elas fossem absolutas. Ou seja, não vai existir uma instituição que vai chegar afirmando aí o poder que ela exerce sobre os indivíduos. Isso é gradativo, isso é formado tanto pelos costumes, tanto pela cultura, e aí a lei institucionaliza isso, e aí todos esses valores, eles vão gerando a força que vai sobre o indivíduo e os valores que ele vai assumir. Com a questão da propriedade privada, as coisas talvez tenham ocorrido assim.
Os indivíduos tendem a aceitá-la, como se ela sempre tivesse existido. Mas como nós vimos, o Rousseau, o Locke e Paul Engels mostra que essa instituição social ela foi criada pelo ser humano e não é, portanto, completamente natural, certo? Das últimas sessões aqui do material de vocês, a socialização, independente da sua origem, ou seja, da origem da propriedade privada, a propriedade ela se impôs na nossa sociedade, independente de como ela já foi tratada, o fato é que ela foi imposta, a gente já absorveu ela. O direito e o respeito a ela tornaram-se valores cristalizados, a ponto da Constituição Federal protegê-la e garanti-la. Essa dinâmica dos fatos sociais nos ajuda a compreender o conceito de socialização. Socialização é o processo através do qual os indivíduos eles são preparados para participar dos sistemas sociais. De modo geral, não somos socializados para compreender esses sistemas que nos socializam, ou seja, esses sistemas como sistemas, nem para analisar como eles realmente funcionam em suas consequências. Em vez disso, nós viemos a compreendê-los como uma realidade que aceitamos como natural e simplesmente é o que parece ser. Ou seja, a gente primeiro aceita esses valores e depois problematiza esses valores, certo? Dificilmente, se eu tivesse feito filosofia, eu teria chegado a refletir sobre esses problemas da propriedade privada, sobre os efeitos da socialização, porque eu fui primeiro educado nesses valores e depois eu consegui desconstruí-los, descobrindo que nem sempre as coisas foram assim, que nós fomos criados a acreditar dessa forma. O processo de socialização leva o indivíduo a aprender a ser membro da sociedade. As posições sociais nos impõem regras de conduta individual, num verdadeiro processo de configuração e moldagem. Aqui somos inevitavelmente submetidos. Mas não se pode pensar que a socialização é uma espécie de adestramento, por meio da qual as pessoas interiorizam costumes e valores de modo completamente mecânico. Isso aqui foi um termo que eu já utilizei em outras aulas, e apesar de eu ter utilizado, ele não está incorreto. Por quê? Porque nós somos, sim, adestrados. Só que a gente não pode afirmar esse adestramento no sentido forte do termo. Por quê? Porque adestramento é você aprender a fazer de forma mecânica ou assumir determinada educação. O indivíduo, ele assume, sim, esses valores, ele é educado nesses valores, só que existe o diferencial da desconstrução da liberdade do indivíduo de abrir mão ou ir contra esses valores que foram colocados nele, certo? Por isso que o material traz que não podemos chamar de adestramento. Pessoas da classe sociais diferentes, de épocas diferentes, de lugares diferentes, ainda sob influência da mesma cultura, podem reagir de formas diferentes à socialização. Daí a necessidade do material informar que não existe adestramento, porque existe a reação diferente dos indivíduos. Até porque, se fosse assim, os indivíduos seriam robôs alienados que não fazem mais do que produzir os valores dominantes, certo? Então, as coisas elas não são tão simples assim. Certo? Por meio da família e da escola, e mais tarde por causa da profissão, dos meios de comunicação, da religião, entre tantos outros fatores, ou seja, voltando, família, escola, profissão, comunicação, ou seja, a mídia, a religião, e tantos outros fatores, essas são as instituições sociais e o que elas exercem, os valores que elas exercem nos indivíduos são as coerções, certo? Os indivíduos eles não sendo preparados para interagir nos sistemas sociais. Cada um reage de uma maneira diferente aos processos de socialização, embora todos os indivíduos do grupo estejam sob a esfera da influência da socialização. Certa instituição social, tudo isso daqui, ele vai gerando a coerção que vai dominando o indivíduo. Certo? Isso aqui, então, é uma última reflexão, problema do ensino e dos valores, certo? Não é muito comum, principalmente em governos autoritários, em governos ditatoriais, se permitir que se atente contra a propriedade privada. E daí a necessidade de sempre manter vivo esse debate sobre a liberdade dos professores para mostrar a pluralidade de opiniões que circulam na sociedade e até que ponto eles estão obrigados a defender o status quo, ou seja, o status vigente. Ou seja, existem, então, professores que eles precisam ter a liberdade para apresentar todo esse material que a gente já discutiu, ou se só tem espaço para os professores que vão defender os status vigentes com os valores da classe dominante. Esse é um problema. Certo? Então, socialização primária e secundária. Pessoal,
está acabando, certo? Já eu libero vocês. Acho que só falta mais 2 slides. Não, falta mais. Deixa eu ver aqui. Vamos. Força que a gente acaba. Então, socialização primária e secundária. Então, existe essa diferença aqui entre socializações conforme a gente vai crescendo. Muito antes da propriedade, a primeira instituição que tomamos contato, que começa a mudar a nossa visão de mundo, é a nossa família. Ou seja, a nossa primeira instituição, que é a primeira responsável por apresentar os valores para a gente. Se a socialização primária ela se constrói na relação entre crianças e adultos, quando esses apresentam aqueles padrões de comportamento a serem seguidos, certo? Então, geralmente, a gente absorve, primeiramente, os valores da nossa família e depois de todas aquelas outras instituições que eu mencionei. Esses padrões, eles podem variar de acordo com a formação dos adultos que interagem com essas crianças, certo? Explicando esse fenômeno, a gente tem esses autores aqui, esses autores Peter e a Bridget Berger, dizem que o caráter absoluto com que os padrões sociais atingem a criança resulta de 2 fatores bastante simples. O grande poder que os adultos exercem numa situação com aquela criança, contra a criança, e a ignorância dessa sobre a existência de padrões alternativos. Daí, isso explica o porquê das crianças, dos adolescentes, ou de qualquer um que não se desenvolvam a mentalidade crítica, assumir esses valores. Ou seja, porque os adultos, ou as figuras de autoridade, elas exercem bastante influência. E, se alguém não conhece padrões alternativos de comportamento, dificilmente vai abrir mão desses valores que estão sendo apresentados para ela. Então, os psicólogos, eles divergem, aqui é só uma reflexão sobre a influência que a criança também exerce sobre a vida do adulto, certo? Só que, de qualquer maneira, não há a menor dúvida, em termos objetivos, que os adultos exercem um poder avassalador sobre a criança. Existem crianças, então, que têm ciência da influência que elas têm sobre os adultos, só que sempre a influência do adulto é maior sobre a criança, certo? Então, a socialização primária ela ocorre na primeira fase da infância e o processo de socialização ele continua a vida toda, certo? No começo da vida escolar, os professores, assim como a família, têm um poder avassalador sobre a criança. Com o tempo, esse poder diminui e outras formas de socialização, que chamamos de secundárias, elas vão tomando conta, que surgem na vida do indivíduo. Assim, a aceitação dos valores implícitos no processo de socialização, como dissemos, também pode variar conforme a época, o lugar e a classe social a que se pertence. Pensemos em nossa relação com a polícia. Esse aqui é um exemplo que o material traz. Para jovens de boas condições financeiras que vivem num condomínio fechado em uma cidade pacata, a figura do policial pode inspirar a imagem de segurança e autoridade, certo? Já para um adolescente que vive em condições precárias, na periferia, pobre, de uma grande cidade, a mesma figura do policial, ela passa a impressão de hostilidade e perigo, ou seja, são indivíduos vivendo na mesma época, em condições diferentes, que desenvolvem uma resposta a essa instituição aqui, a figura do policial, de forma diferente. Outro caso de socialização ocorre com os treinamentos profissionais. Aqui é um exemplo das carreiras militares e as carreiras religiosas, que exercem tanta força no indivíduo que elas podem ser consideradas uma socialização primária, porque força o indivíduo a reformular toda a sua existência e a maneira como ele vai reagir na sociedade. E, por fim, socialização e dominação. O fato de a socialização ser um processo inevitável da vida em sociedade, por meio do qual o indivíduo aprende a ser parte de certo grupo, não significa que seus valores não possam ser postos em dúvida, certo? Existe sim a socialização, só que os valores dessa socialização que a gente desenvolve, eles podem ser problematizados. Afinal, muitas vezes a socialização está associada às formas de dominação. De acordo com os pensadores como Rousseau, Locke e Engels, que a gente já viu, a dominação ela se manifesta sobre a propriedade privada. Portanto, o processo de socialização, ele acaba por apresentar aos indivíduos os valores dominantes em uma sociedade. E, na maior parte das vezes, aceita esses valores como uma ordem natural das coisas. É quando a gente absorve esses valores sem questioná-los. Mas, em geral, os valores eles são impostos por uma pequena parte da sociedade, ou seja, a elite, que detém o poder econômico e político. Torna-se maioria e pode, assim, ensinar as pessoas a comportar como lhe parece mais adequado. Ou seja,
Então, existem os valores, esses valores, nós, às vezes, pensamos que nós decidimos esses valores, decidimos os representantes que vamos colocar lá, só que o que acontece é que existe uma mídia, existem políticos, que eles estão interessados em defender os status vigentes. E esse status vigente é o status dominante, os valores da classe dominante. Ou seja, essa classe dominante, ela acaba por influenciar boa parte dos valores que a gente acredita que está abraçando de forma livre. Certo? É por isso que, novamente, a gente sempre tem que ficar atento a essa cultura, esses valores culturais que a gente absorve e prega como absolutos e necessários. Então, Marx, a partir da análise das formações econômicas pré-capitalistas, dizia que não há dominação sem a apropriação de uma vontade alheia, que essa apropriação só ocorre por meio da propriedade privada. Seja para o Marx, esse é o grande problema. Propriedade privada, os donos dos meios de produção, a desigualdade, a concentração de renda, enfim. Com efeito, o escravo ele só seria escravo porque o senhor se apropriou dele, passando a mandar na sua vontade. Assim, durante muito tempo, a escravidão foi considerada natural e tomar pessoas como objetos sobre as quais se tem. Simplesmente de posse é um costume institucionalizado. As crianças, ao serem socializadas na escola e na família, aprendiam a aceitar esses valores. Aqui é o exemplo da escravidão, certo? Hoje, em nenhum país do mundo a escravidão é admitida. As instituições sociais são importantes porque dão unidade a grupos sociais, estabelecendo parâmetros que facilitam o convívio humano. Mas, ao mesmo tempo, elas encarregam o poder de coagir as pessoas. A linguagem, a família, a propriedade são instituições fundamentais e com raízes muito sólidas da civilização. Elas levam as pessoas a agir de maneira que tendem a se tornar institucionalizadas, ou seja, daí a força da cultura que se transforma em lei, certo? Não cabe à sociologia apenas mostrar que existem as instituições sociais, como a propriedade privada, que interfere em nossos costumes e que moldam os valores com que trabalhamos. Mais do que isso, a sociologia é preciso analisar essas instituições como estratégias de dominação, fortalecidas pelos processos de socialização. De fato, para que os comportamentos sejam padronizados segundo o interesse dominante, é preciso que as relações sociais, em todos os níveis da vida coletiva, continuem a ser guiadas pelos mesmos processos de socialização que servem a esses interesses. Mas é possível que as relações de socialização também se tornem canais de mudança na sociedade ao longo das gerações. Para isso, é preciso transgredir as normas, enfrentar os valores dominantes e alterar os costumes institucionalizados. Certo, gente? Pessoal, deixa eu interromper aqui compartilhar da tela. Acho que já interrompi. Pessoal, desculpa aí por ultrapassar um pouquinho do nosso tempo. Eu agradeço infinitamente àqueles que permaneceram na aula até agora. De maneira geral, é isso que eu queria conversar com vocês. E agora eu abro para que vocês possam tirar aí algumas dúvidas a respeito dessa matéria. É bastante denso, certo? Tem que fazer aí num tempo bom para vocês, mas é muita coisa, às vezes a gente acaba estourando um pouquinho. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, de maneira geral, o que vocês precisam absorver dessa aula é aí o conceito da propriedade privada, como que Locke, Rousseau e Engels, eles trabalham isso, e a força que essas instituições, principalmente a propriedade privada que nós vimos na aula de hoje, ela exerce sobre o indivíduo. Beleza? De forma resumida, é isso aqui. Vocês devem levar no coraçãozinho de vocês. Certo? Pessoal, obrigado aí pela presença, pela participação. Até semana que vem. Atento para os exercícios do plural que eu vou liberar. E até às 11 para a nossa aula de empreendedorismo. Beleza? Então, tchau, tchau, pessoal.